Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E, neste vídeo, eu irei criar um ponteiro de vetor, ok? Mas por quê? Porque na linguagem C, um vetor, o nome do vetor não é uma variável, ok? Simplesmente por isso. Então eu não consigo incrementar, decrementar e outras coisas mais que eu consigo fazer com uma variável, ok? E utilizando o ponteiro, esse vetor, ele, entre aspas, se torna uma variável, ok? Assim eu posso alterar a sua posição, entre outras coisas. Nesse exemplo, eu irei alterar a posição a ser mostrada de um vetor a partir de um ponteiro. Mas vamos para a parte prática. Eu já criei um vetor, certo? E agora eu vou criar um ponteiro. Agora eu vou dizer que o ponteiro aloca o valor do vetor. Mas a primeira informação que eu digo é que quando for um vetor, eu não utilizo e comercial, ok? É ponteiro igual a vetor e pronto. Pois bem, agora eu vou dar um printf e vou pedir para o ponteiro mostrar uma das posições, ok? Por enquanto nada demais. Pois bem, você lembra que na linguagem C o vetor ou matriz começa da posição 0, né? Então a posição 0 é na verdade o número 1, que é o meu primeiro valor, ok? Digito Ctrl S ao salvar. Escolho a pasta que eu quero. E o nome que eu quero. O programa já foi salvo, mas o executável não foi criado. Então, nesse compilador, eu digito F12. E se não houver nenhum erro, o executável será criado. O executável foi criado, eu já desabilitei meu firewall em meu antivírus e dou um duplo clique no executável. Pois bem, como eu pedi a posição 0 do meu vetor, apareceu o número 1, ok? E lembrando, quando eu trabalho com ponteiro de vetor, quando eu chamo o ponteiro, ele não mostra a posição da memória, e sim o valor que está alocado em determinada posição, ok? Nesse caso, a posição 0, o valor é 1. Pois bem, mas utilizando o ponteiro, utilizando o vetor apenas, eu já conseguiria fazer isso, certo? Mas eu não conseguiria alterar o valor da mesma, alterar o valor da posição. Por exemplo, se eu colocasse vetor igual a vetor mais 2, não funcionaria. Então, por isso, eu crio o ponteiro, ok? Então, nesse caso aqui, eu estarei chamando o ponteiro, certo? Mas o ponteiro, ele é o vetor mais duas posições. Então, o ponteiro vai ser do número 1 mais duas posições. 2, 3. Então, o meu ponteiro deve mostrar o valor que está na posição 3 do meu vetor, ok? Salvar. F12. Pois bem, o meu ponteiro mostrou o número 3, que é a minha terceira posição. Só lembrando, meu ponteiro está indicando a posição 0, só que dentro do meu programa, eu estou falando que meu ponteiro vale o vetor mais duas posições. E por isso, e entre outras coisas, que eu utilizo ponteiro para transformar o vetor em uma variável, porque na linguagem C, relembrando, né, o vetor não é uma variável. E quando eu utilizo ponteiro de vetor, ele se torna uma variável. Por isso, na hora de configurar ou inserir o valor na tela, eu utilizo o ponteiro ao invés do próprio vetor, ok? Eu utilizo o ponteiro do vetor.
Mas, pois bem, como último exemplo, posição 1 e posição 2, mesmo assim. Ctrl S e F12. E ele mostra a posição 4. Ok? Pois bem, pessoal, esse vídeo é isso. Qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.